verdadeira. Deixa eu só compartilhar mais uma coisa aqui, porque além de tudo, tem gente falando que o rosto é compatível com o Jesus da Idade Média. Já vou comentar sobre isso, mas eu quero só colocar aqui. Eu tenho apresentações, eu tenho detalhes sobre isso mais à frente também. Sim, beleza. Então deixa que você comente sobre isso. Eu só vou comentar aqui alguns pontos que vão contrariar completamente o que é retratado e descrito no sudário com aquilo que era descrito não apenas na Idade Média, mas até há pouco tempo aqui, né? Por exemplo, o homem do sudário foi coroado com uma espécie de chapéu completo feito de espinhos. Todas as imagens da Idade Média retratavam a coroa de espinhos em forma de aro. Inclusive até hoje, né? Você vai ver filmes modernos, você vai ver a coroa de espinhos em forma de aro, aquilo que as pessoas achavam que fosse. Mas a gente viu que não era assim, o do sudário está diferente. Por que ele não ia seguir a representação que era feita na época e que é feita até hoje, né? Muitas pessoas pensam que foi assim. Outro ponto importante, os pregos, deixa eu ver se tá aqui, ponto 3. As marcas dos pregos do sudário tá nos pulsos e não na palma da mão. Até hoje, repito, se você pega os filmes de Jesus, até hoje, pergunta qualquer pessoa na rua, na igreja, qualquer um, eles vão falar, eles acham até hoje que Jesus foi crucificado na palma da mão. Só que recentemente, faz décadas isso apenas, os arqueólogos comprovaram que eles não crucificavam os crucificados pela palma da mão, porque senão até ele não suportaria o peso do corpo, o crucificado iria cair da cruz, né? Iria rasgar a mão, iria cair. Então a única forma de preservar era justamente no pulso, e aí os arqueólogos encontraram um crucificado na Palestina, da época de Jesus, que foi crucificado nos pulsos. E naquela época, repito, na Idade Média, absolutamente ninguém, dizia ou acreditava que Jesus fosse crucificado pelos pulsos. Todas as pinturas, tudo, era descrevendo ele crucificado pela palma da mão. Aí como é que você vai ver no sudário? Está exatamente da forma que a ciência moderna descobriu que teria que ser. Né, que é justamente no pulso e não na mão. Né, que mais? Além disso, as marcas do sudário são marcas causadas por um flagelo romano. Sendo que naquela época, e repito, mais uma vez, até hoje, se você pegar o único filme, se eu não me engano, que vai mostrar a realidade, é esse mais recente aí do Mel Gibson, né? Da Paixão de Cristo. Mas todos os outros retratam Jesus levando no chicote normal. Né, e não com o flagelo romano, que é como ele foi crucificado naquela época. E na Idade Média também, eles achavam que era o chicote normal. E as marcas ali que a gente vê no sudário é do flagelo romano e não do chicote normal. Mais uma coisa que contradiz a noção medieval. Vamos lá. Além do mais, a crueldade que a gente vê no sudário é muito pior do que as visões artísticas que a gente tinha naquela época e da grande maioria dos filmes, né? Também. Por quê? Porque naquela época eles achavam que não tinha sido tão horrível assim, e depois viram que foi. E, inclusive, claro, para a mesma questão do flagelo que a gente acabou de ver. E mais uma coisa que contradiz, né, a visão medieval. Além da questão do pulso, também tem a questão do prego, que até hoje a gente pensa, a maioria das pessoas pensa que teve um prego que eles pregaram nos pés de Jesus, o pé esquerdo, e o outro no pé direito. Só que viram que, na verdade, era um prego só, que eles pregavam os dois pés juntos, né, unidos um com o outro. E isso daí, mais uma vez, é algo que ninguém na Idade Média imaginava que fosse, né? Não teria uma pintura de Jesus que fosse desse jeito, a crucificação de Jesus, mas é algo que descobriram que foi mais recentemente, né? Mais uma vez, assim como a gente viu na crucificação dos pulsos, é algo que a ciência descobriu recentemente, a arqueologia descobriu, e que é exatamente a forma que está no homem do sudário. E repito, como é que o falsificador iria falsificar o homem do sudário, iria fazer diferente do que todo mundo acreditava que era naquela época, ou seja, ele iria se colocar, né? Ele iria comprometer a falsificação dele naquela época para enganar pessoas do futuro, né, de, sei lá, 7, 8 séculos depois da época dele, quando a gente teria esses conhecimentos, que ninguém daquela época teria nem o falsificador. Né? Então, cara, é uma coisa completamente absurda, né, afirmar uma coisa dessas. Aí depois tem mais outras questões aqui, mas eu vou deixar que o professor Célio comente. Eu só quero pegar aqui alguns comentários no chat que foram feitos sobre a imagem, né, o rosto de Jesus. Aqui, o rosto de Jesus seria o mesmo da arte medieval? Os personagens medievais desse período tinham esse perfil. Aí tem, inclusive, o Fábio respondeu ele dizendo: o rosto de Jesus da idade medieval é justamente por causa do sudário e não o contrário. Aí começaram a discutir, teve até alguém que falou que não é compatível com as imagens medievais. Eu tenho uma coisa que eu vou comentar sobre isso, mas eu primeiro quero que o Célio comente esse respeito, depois eu respondo sobre isso. Você quer apresentar, Célio, ou você vai responder sem apresentação? Eu vou continuar a apresentação que eu havia programado, tá? Beleza. A questão do rosto, realmente, até o século VI,
era um rosto romano, nada a ver com o rosto do sudário. A partir do século VI, apareceu um rosto semelhante ao que está no sudário, ou seja, o sudário tornou-se visível, que é compatível com a descoberta do sudário novamente lá em Edessa. Ô, Célio, desculpa interromper, mas já que você vai apresentar outra coisa, para não perder o fio da meada, eu só compartilhar especificamente sobre isso. Eu tenho a Eu creio que. apresentação mais à frente, tá? Ah, tá. Deixa eu só Eu fazer não um tenho pontamento aqui. essas coisas aí, eu tenho na apresentação. Eu simplesmente vou passar mais rapidamente esses Beleza, eu só vou tópicos que você comentar. já abordou. Sim, eu vou comentar brevemente sobre isso. Essa aqui é uma das pinturas mais antigas de Jesus, aí do século VI, e calcular as proporções do rosto dele e viram que bate exatamente com as proporções do sudário. E embora isso daqui seja Idade Média, mas a gente está no início da Idade Média, a gente está falando do século VI ainda, né? Esse é o Sendo Cristo que Protocator. Exatamente. Sendo que, se realmente o sudário fosse fake, eles afirmam que teria sido ali na época de Leonardo da Vinci, ou seja, século XV depois de Cristo, né? Vários e vários séculos depois disso, e sendo que muitos séculos antes a gente já tem uma pintura de Jesus com as mesmas proporções do homem do sudário, né?